Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre a novela Carlos Cuesta, toda a contratação, possível reforço do Vasco vira uma novela. Vamos falar também, mostrar aqui Fábio Bostos ligando para o Diniz. Vamos falar também no Felipe Passos emocionando com a goleada do Vasco sobre o Santos. Tudo isso bastante engraçado. Eu não vou mostrar aqui, mas só comentar aqui, os youtubers do Santos estão tudo tendo revertério. Eles vivem um mundo paralelo, né? Eles acharam que o Santos era um Real Madrid das Américas. Que, sabe, eu tomei mais antipatia do Santos que eu tinha do Corinthians. Tudo isso desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão! Bom dia para todo mundo. E quarta-feira às 7 da noite a bola vai rolar. E como vai rolar? Em Caxias do Sul, Juventude Vasco, é o jogo válido pela 14ª rodada, ainda no turno que está atrasado, vai ser posto o dia na quarta-feira. E hoje o técnico Fernando Diniz deve comandar um único coletivo antes da viagem para o Rio Grande do Sul, vai chegar em Porto Alegre, de Porto Alegre vai para Caxias do Sul, ou se vai um voo direto para a Caxias do Sul, mas vai para o Rio Grande do Sul para enfrentar o Juventude. Bom, e Carlos Cuesta ainda está um passo da resposta do jogador. A staff do atleta já havia acertado as bases salariais com o Vasco e o Vasco já havia acertado também a forma de pagamento desse empréstimo com o Galaxy da Turquia, onde o jogador colombiano pertence, que seria um empréstimo até o final da temporada e depois por obrigatoriedade de compra. Ou seja, se o jogador chegasse a um determinado número de jogos, o Vasco teria que comprar os direitos do jogador. Porém, o Spartak de Moscou superou a oferta vascaína e o jogador e a staff do jogador ficou balançada. E deve ser a resposta nessa quarta-feira. Desculpe, nessa terça-feira. Eu já estou na quarta-feira visando o jogo contra o Juventude. Nessa terça-feira, se ele vai vir para o Vasco ou se ele vai tentar sorte no futebol russo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Uma vez o Carlos Alberto, que é hoje comentarista da Band, ele não é cria do Vasco, ele é cria do Fluminense, mas foi o capitão do título da Série B de 2009, que a gente esperava que fosse a única vez que o Vasco fosse disputar a segunda divisão. E a gente até eu lembro eu cobri esse jogo, até foi contra o Juventude, né, se eu não me engano, o adversário de quarta-feira, os dois estavam na segunda divisão na época, foi no Maracanã. E a torcida falando tchau, Série B até nunca mais. Mas, infelizmente, os políticos do Vasco não deixaram que isso fosse entrar em rigor e o Vasco caiu outras vezes, infelizmente. Mas, depois que ele parou de jogar, ele se revelou vascaíno, ele falou que um jogador, quando passa pelo Vasco, é possível não ficar marcado, não é possível virar vascaíno. Pode até ter outro time antes de passar pelo Vasco, mas a torcida do Vasco conquista ele, né? Conquista o jogador. Ele fala que nenhum clube fez por ele, pelo filho dele, que ele nasceu no Vasco, né? O apoio que ele teve, né? A rede de apoio que ele teve no Vasco, nenhum outro clube deu a ele. E deve ser uma regra. Eu não digo uma regra, mas boa parte dos atletas
são assim, outros não viram mais. Tem muitos que viram, né, passa pelo Vasco e depois, quando se aposentam, viram um torcedor do Vasco. O zagueiro Rodrigo, que a última vez que eu soube dele, ele estava sendo comentarista do Fábio Azevedo, não sei se ainda é, não acompanho. E o Felipe Passos, que hoje foi campeão da Copa do Brasil pelo Vasco em 2011, não foi campeão brasileiro também por erro da arbitragem no mesmo ano. E hoje ele é comentarista do Grupo Globo, né, mas na Sport TV, às vezes comenta na TV aberta também. E ele se emocionou com 6-0 que o Vasco deu no Santos. Vejam. Não foi a intenção, filho. Mas textos tocantes acabam emocionando as pessoas. O texto... Ai. O texto, a vitória. Eu vivi o Vasco. Eu vivo o Vasco. Meus filhos são Vasco. Ai, gente, desculpa. Essa vitória perante ao Campeonato Brasileiro, perante a tudo que a gente está vendo do Campeonato Brasileiro, é apenas 3 pontos, sim, é apenas 3 pontos. Mas para o Vascaíno não. Para o Vascaíno não é apenas 3 pontos. A gente sofre. Há muitos anos a gente sofre. E a gente venceu o Santos de Neymar, cara. É um Santos que ganhou os 2 últimos jogos. Eu pelo menos, eu sinto sempre para mim é gratificante ver um ex-atleta virando torcedor. Eu tomei trauma de ex-jogador que vira presidente, vira dirigente. Mas de ser comentarista, de virar torcedor, tem um Fabrício, que foi campeão brasileiro em 97. Hoje é um dos poucos ex-jogadores que não faz coisa que nada a ver com futebol. Parece que ele tem uma loja lá ali na Uruguaiana, perto onde eu trabalho no Ministério da Saúde, próximo a Estácio, do centro do Rio. Alguns torcedores até, eu vi a matéria até no Globo Esporte, só tem um tempinho atrás, que alguns torcedores reconhecem ele, outros não. A outra vez eu vi o Cadu também, que fez um passe pro gol do Souza no título do Carioca em 2013. Ele trabalha hoje, está morando no Nordeste, estava trabalhando com coisa nada a ver com futebol também. Mas o Fabrício, ele falou que às vezes vai em jogos do Vasco, fica na arquibancada. Eu até vi também uma matéria com a grande Emanuele Ribeiro, antes dela cobrir o Flamengo, hoje ela cobre o Flamengo. Ela fazendo com o Nelson, que também foi campeão brasileiro pelo Vasco em 97, da Libertadores em 98, que ele estava trabalhando com o Múmbia. E eles chamaram o aplicativo por acaso e depois reconheceram o Nelson Patola. Era num jogo contra o Cruzeiro, ele patolou o Brau, um jogador, matou um cara de dor. E estava trabalhando com o Uber, também nada a ver com futebol. Ele tentou como treinador, mas não deu muito certo e tal. Não teve muito espaço, né? Muita oportunidade no meio. Estava trabalhando com o Uber. E ele falou que acompanha o jogo, às vezes vai para a arquibancada e tudo mais. E então ver um ex-atleta se emocionando como Felipe Passos, realmente eu acabei me emocionando também. Mas eu me emociono por dentro, não consigo se atravessar por fora. E faz muito bonito mesmo. E Fábio Bosch, todo mundo sabe que o ator é vascaíno.
Ele fez mais um episódio na Porta dos Fundos, conversando com o Diniz. Veja. Diniz, me atende. Poxa, Diniz, eu só penso em você. Eu não consigo tirar você da minha cabeça, cara. Eu tô com ela aqui, mas é você que eu queria do meu lado. Com ela é sexo, com você é sentimento, com você é coração. Que loucura hoje. Há quanto tempo que eu não dava 6, Diniz? Tu deu 6, cara. Aqui é 1, 2. Tu tá inspirado pra caramba. Eu sei que eu posso ter forçado a barra um pouco, eu posso ter passado do limite com umas reclamações ou outra, mas é porque quem ama é assim. Quem ama faz isso. Eu só faço assim com você porque você é um cara que eu tô ligado, que eu tô junto, que eu tô sentindo coisa doida, cara. Eu tô sentindo coisa doida por você. Você sabe disso. Eu não quero que você mude. Pode botar o Hugo Moura na zaga, não tem importância. Eu vou me irritar pra mim, eu fico quietinho, eu não faço aquele suspiro fundo que você não gosta. Você só substitui os 30 minutos do segundo tempo, que é um negócio que eu ainda vou entender, mas tá tudo bem. É o Léo Jardim saindo jogando com o pé com a palpite. Eu acho que todo vascaíno tá exatamente como o Fábio representou nesse vídeo. O que vocês acham? Comentem, opinem. Aqui a galera tem moral, aqui todos têm visto. Até o papo editorial da hora do almoço e boa noite com o resumo da terça-feira do Vasco. Até mais.